Corrigindo 4.1, ele pede que você faça a relação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que dispensa maiores apresentações por ser a grande obra de Machado de Assis, e O Mulato, que é de Aloísio Azevedo, autor também de O Cortiço. Memórias Póstumas está para o realismo, assim como O Mulato está para o naturalismo. Lembrando que O Mulato é uma obra que gira em torno das peripécias e do sofrimento, do preconceito sofrido por Raimundo, personagem que, filho de um português e de uma ex-escrava, vai carregar o peso desse preconceito, principalmente quando ele se envolve com a sua prima, Ana Rosa, que era branca. Relação que vai causar arrepios ao pai da Ana Rosa, o seu tio, ao cônego, que é uma personagem terrível dentro dessa obra, a avó da menina. Então, O Mulato inevitavelmente vai mostrar como uma pessoa parda sofreria numa sociedade preconceituosa. No caso, a do Maranhão, de São Luís, lá no século XIX. O exercício 2 pede que você correlacione as afirmações a 1 para realismo e 2 para naturalismo. Memórias Póstumas é realista. 1. Visão determinista e mecanicista do homem tem a ver com o naturalismo e a sua visão completamente biológica, científica. Tudo é muito demarcado e determinado pela condição do homem segundo o olhar científico. Assim também seria a ideia de cientificismo, homem considerado como um caso a ser analisado de forma científica, também é naturalista. Também é naturalista o apelo à imagem de personagens dominadas pelos seus instintos, portanto aproximados muitas vezes de animais. Então também nós temos aqui naturalismo. Por enquanto 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, né? Linguagem simples, natural, correta e clara, a objetividade própria do realismo. 1. Linguagem com termos mais específicos, vocabulário voltado à medicina, psicologia, biologia, um vocabulário técnico. Naturalismo, portanto 2. Resposta era a letra A, como você observa. Exercício 3 pedia correta sobre a prosa realista, e a correta já era a letra A, porque no romance realista o que você tem é uma exposição, uma crítica daquilo que existia na relação indivíduo dentro da sociedade. Portanto, o realismo vai apontar as mazelas da sociedade como até então não se fazia. O realismo tem um olhar que é muito mais social, em alguns casos claramente politizado. O naturalismo, um olhar muito mais científico. A letra B tem a ver com arcadismo, a letra C tem a ver com, e a letra D também, com romantismo, e a letra E, pessimismo diante da decadência do proletariado, o foco, as massas, isso é do naturalismo. No exercício 4, fui muito longo aqui, o naturalismo e o realismo são movimentos literários que no Brasil dividem um mesmo cenário e compartilham características como racionalismo, objetivismo, impessoalidade e pessimismo. Tá aí, ó. Ser objetivo, ser descritivo, ser impessoal. Uma mera testemunha da realidade ruim que se vivia naquela segunda metade do século XIX. No entanto, X aqui é um aspecto particular do realismo. O que é próprio do realismo dentro das alternativas? A análise psicológica. Quem vai fazer muito bem, quem vai ser o melhor tradutor dessa análise psicológica das personagens, sem dúvida, é Machado de Assis. No caso da literatura em Portugal, essa de Queiroz. No caso da literatura francesa, você sabe, é Flaubert. Agora, determinismo do meio, desagregação dos instintos, aquela aproximação do homem à condição animal, domínio do enfoque do coletivo sobre o individual e presença de personagens patológicas, muitas vezes desvairadas em suas ações, tudo isso é naturalismo. Observe que você se prender à análise psicológica é você ficar no indivíduo, e isso é realista. Você enfocar o movimento das massas como representando tudo aquilo que o homem realmente mostra como ação, isso é típico do naturalismo. Então, o indivíduo está para o realismo, assim como a massa, a coletividade está para o naturalismo. O exercício 5 pede, finalizando aqui a assimilação, que você relacione Machado de Assis a um movimento literário, e o movimento literário naturalmente é o realista. Aí a gente começa o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento
se inicia com um trecho de O Ateneu. O Ateneu é uma obra de Raul Pompeia, escritor do naturalismo. Realismo-naturalismo, ele transita muito mais para o naturalismo, embora ele estivesse ali no miolo desse processo todo, tá? Raul Pompeia foi um escritor cuja marca pessoal se vê na sua obra. O Ateneu é bem claro disso. Seria uma reminiscência de quando ele, pelo menos uma projeção de quando ele foi estudar, né, criança que era, e o Ateneu é o colégio, é o local em que ficam os internos, e ele vai mostrar todas as relações que existiam naqueles pré-adolescentes e adolescentes convivendo, morando dentro de um colégio, sob as ordens do terrível diretor Aristarco. O que o exercício pede é que você identifique a marca clara nessas passagens de O Ateneu de naturalismo. Qual é a marca naturalista que a gente vê aqui? Então está bem claro no item B que nós temos a resposta aqui, ó. Cerqueira, ratazana. Está aproximando cerqueira da imagem de um bicho. Cara feita de beiços, rachada em boca com as romãs maduras. Mãos enormes como um disfarce de pés. Galopava de quatro, né, pelos salões, zurrando em fraldas de camisa. Você percebe que a imagem é uma imagem grotesca, e esse grotesco que nos aproxima da condição animalesca é típico do naturalismo. Esse é um trecho que, inclusive, com tal descrição, você consegue matar muitas questões relacionadas ao naturalismo, porque é uma marca muito própria desse movimento. Aproximar o homem dessa condição exagerada, quase caricatural. Exercício, eu acho que... Não, tá certo. Exercício 7 aqui. Quanto à literatura brasileira, assinale a correta. Os escritores românticos, contrário aos Árcades, buscavam uma forma mais objetiva. Bom, já estaria errado aqui, né? Vou tirar daqui, ó. Já seria errado aqui forma objetiva de descrever a realidade. Não, isso é realismo, não é romantismo. O racionalismo é uma característica presente tanto no arcadismo quanto no realismo, em contraposição ao barroco e ao romantismo. Essa é a correta, sem dúvida. Veja, agora eu errei aqui. Razão você tem no arcadismo e tem no realismo, naquele pêndulo que alterna uma preponderância, tá, de sentimento. Então, a razão está no arcadismo. Vamos começar pela ordem. O barroco é emoção, é sentimento. O arcadismo é razão. O romantismo é sentimento, é subjetividade. O realismo é razão. Então você vai alternando assim. A publicação de O Cortiço, de Aloísio de Azevedo, em 81, marca oficialmente o início do realismo. Estava indo muito bem, errou aqui na verdade, né? Não é realismo, é naturalismo. O Cortiço realmente é de 81, é de Aloísio Azevedo, mas ele marca a presença do naturalismo. Quem marca o realismo e entrada do realismo no Brasil, nessa mesma data, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Linguagem objetiva, perfeição formal, prosa, poesia barroca. Não, a linguagem objetiva, pelo contrário, é uma linguagem rebuscada, né? Há uma marca de subjetividade. Eu poderia trocar aqui, riscar aqui, ou riscar poesia barroca, e colocaria no lugar de poesia barroca, por exemplo, arcadismo, ou, se eu quisesse, parnasianismo, que é um movimento poético também marcado pela objetividade, pela linguagem formal, clara, precisa. Amor, solidão, pátria, índio são temas igualmente presentes na poesia épica. Já erramos tudo aqui, ó. De Gonçalves Dias e Castro Alves não fizeram poesia épica. Medievalismo você não vai ter nessa poesia dos dois. Tá? Esses temas aqui estariam corretos em relação aos dois. O erro está nos itens medievalismo, poesia épica. Aqui na PUC do Paraná, a questão é sobre realismo e naturalismo, e a primeira diz que exemplifica um espírito científico do século XIX, o darwinismo, o evolucionismo e o determinismo dos positivistas. Essa está correta, vale. Em literatura, a crença na ciência levou à escrita dos romances de tese, vinculando a criação artística à necessidade de comprovar alguma ideia. Essa está correta.
O escritor realista naturalista preocupa-se principalmente com o passado e com a história. Já errou. São raros os romances que retratam problemas de sua época. Aqui não, né? O passado e a história são próprios do romance romântico, por conta da evasão. Para o realista é interessante observar o momento vivido, para que ele possa apontar o dedo justamente para aquele momento. Religiosidade passou a ocupar papel central na literatura. Não tem nada a ver com a questão do realismo, do naturalismo. Quando se enfoca a religião, é crítica, mas a religião é só mais um item para a crítica. Portanto, a resposta é a letra A, beleza? Essa que só diz que a primeira e a segunda são corretas. Na 4.9, o que se pede de vários trechos aqui, extraídos do romantismo e do realismo, que você observe qual seria aquele puramente expressando uma visão pessimista e uma visão irônica do amor. E a passagem, que é uma passagem assim conhecidíssima, clássica da nossa literatura em língua portuguesa do Brasil, é essa aqui do Machado de Assis, em Brás Cubas. Marcela amou-me durante 15 meses, o tempo em que durou a relação entre eles, e 11 contos de réis, nada menos. Veja a ironia e a relação com que ele modula o tempo de duração dessa relação. Marcela só ficou com ele durante 15 meses porque foi esse o tempo em que duraram aqueles 11 contos de réis. É isso, letra B, com essa visão irônica, né, crítica, diferente do amor romântico idealizado. Bom, depois na 14.10 é para você marcar as corretas. A segunda revolução, o cientificismo, o progresso tecnológico, a filosofia de Augusto Comte, o evolucionismo formam um contexto político, econômico, filosófico, científico desenvolvido na estética realista. Certo, essa é correta, sem dúvida. Não deu certo aqui, mas está correta a primeira. O escritor realista acerca-se dos objetos e das pessoas de um modo pessoal. Aqui já estava errado, né? Ele é uma testemunha, sempre uma mera testemunha. Ele jamais vai ser pessoal. Não vai se apoiar na sua intuição, nos seus sentimentos. Ele vai descrever as coisas como elas são. Então a 2 está errada. Os maiores representantes do realismo-naturalismo foram Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. Essa terceira está correta. Então a 1 e a 3 corretas por enquanto. Podemos citar como características da estética realista: individualismo, linguagem erudita, visão fantasiosa. Já está errada essa aqui, tá? Só não deu para marcar as outras, não entendi por quê. De modo que a resposta correta... Opa, não, assim não. A resposta correta é essa. Apenas a 1 e a 3 eram informações precisas. Depois você tem aqui um trechinho do José de Alencar, Senhora. Logo em seguida você tem um trechinho do Cortiço, Aloysio Azevedo. Lembrando que Senhora é um romance urbano do José de Alencar, romance da Aurélia, né, e Fernando Seixas, sobre casamento, interesse. E o Cortiço vai enfocar justamente esse espaço, que é um grande cortiço criado aos pouquinhos por alguém que era empreendedor de sua época, nosso conhecido João Romão. Bom, os textos 1 e 2, apesar de pertencerem a movimentos literários diferentes, assemelham-se ao pôr em destaque. Você vai observar ali que as duas personagens feministas são sagazes. O que significa isso? Demonstra uma inteligência apropriada para os fins, para os objetivos que elas apresentam, que elas detêm, que elas procuram. Tá claro? Seja Pombinha na maneira como ela se dá às suas relações, seja Aurélia passando pelos sofrimentos e depois reabilitando-se, tornando-se rica, né? Com um projeto que tinha de vingança. Considerando as descrições presentes nos fragmentos transcritos, naqueles 2 textos lidos, é correto afirmar que o texto 1 filia-se ao romantismo. Isto é correto, uma vez que nele a heroína é reflexo das circunstâncias do ambiente em que se criou. Aqui está errado, porque isto é típico do naturalismo. O texto 1 filia-se ao romantismo, certo, já que nele a figura feminina é descrita sob o prisma da idealização, sob o ponto de vista, prisma da idealização. Essa é a correta.
O texto 1 filia-se ao naturalismo, já erraria aqui, tá? Depois, as habilidades da personagem são naturais no meio em que vive, aqui estaria correto. O texto 2 filia-se ao realismo, já estaria errado aqui, é o naturalismo, já que a figura feminina é descrita de forma fiel à realidade do período histórico em que está inserida. Isto seria realista, sem dúvida, mas o texto 2 não é realista, é naturalista. O texto 2 filia-se ao naturalismo, é correto, pois nele a personagem constitui uma representação inequívoca do personagem feminino típico. Estaria errado aqui. Exercício 13 sob figura feminina, e aí José de Alencar, Machado de Assis e Aloísio Azevedo. Em 1, a valorização da pureza e da suavidade femininas aproxima Lúcia a uma figura angelical, tão ingênua de castidade que é contrária à tendência de caracterização da mulher durante o período romântico. Não, né? É justamente isso, errada. Ao atribuir as características da ressaca do mar aos olhos de Capitu, no texto 2, a metáfora empregada sinaliza que o caráter feminino é transparente e tranquilo, na perspectiva realista. Capitu tem olhos de ressaca, portanto as ondas batendo com força, né, contra um objeto, justamente porque não é tranquilo. Então ele se via completamente entregue à força daqueles olhos. Na descrição 1, olhar contemplativo do narrador, que repousa calmo e sereno, ilustra a tendência romântica de tratar o amor como uma possibilidade concreta e material. Errado aqui, ó, é uma idealização, distanciado. O excerto 3 destaca características físicas e a movimentação de Rita Baiana como índices da voluptuosidade feminina que atua na corrupção do homem. Aqui olha o naturalismo mostrando, olha a visão do naturalismo, se é mulher, vai exercer os seus dotes, vou usar as expressões naturalistas, tá? De fêmea, justamente para atiçar os instintos do macho. Segundo a visão naturalista, por favor, fique bem claro isso. A D era a correta. Em 2, o efeito arrebatador e extasiante dos olhos de Capitu anuncia o desfecho feliz desse amor. O erro está aqui, não vou dar mais spoiler para quem não leu Dom Casmurro. 14. Vejamos que, devido à aproximação entre as propostas do naturalismo e o discurso científico de época dessa escola, viu-se o surgimento de obras que pretendiam a aplicação literária desse discurso científico, como nos casos dos romances experimentais ou romances de tese. Aqui é legal guardar essa definição. Romance de tese está ligado ao naturalismo. Essa é correta. Porque se defendia uma ideia, né? Uma tese. Dentre as correntes de pensamento que influenciaram o naturalismo, o positivismo, o evolucionismo, o determinismo, sem dúvida. Isso é importante guardar também porque são referências da criação naturalista. Conforme se pode notar pelo nome da escola literária, o naturalismo tem como objeto de interesse a realidade natural. Já errou aqui, não estamos falando da natureza, né? Projeto de valorização da natureza. Não, nada a ver, é a natureza do homem como ser instintivo. 8. No caso da lírica, percebem-se as características da escola naturalista nos poemas do simbolismo. Bom, já está errado aqui, né? Reforçando o diálogo entre as duas escolas. O simbolismo é um movimento literário, poesia, que virá no finalzinho do século XIX. E não dá para chamar Cruz e Souza de poeta naturalista de forma alguma. Isto é ridículo, não tem base alguma, né? Sustentação alguma. O naturalismo está na prosa, o correspondente à prosa naturalista na poesia seria o parnasianismo, correspondente ao realismo, inclusive. 16. Um dos exemplos mais destacados do modelo naturalista aplicado ao romance, olha lá, sendo que o romance naturalista tinha a ver também com o Guarani, porque tem a ver com a natureza, né? Completamente equivocada. Cruz e Souza, só para situar, foi um poeta catarinense, né? Ele nasceu e viveu, sofreu muito, porque era um poeta negro em Florianópolis. Então você imagine o que era para um poeta negro que queria se inserir no círculo cultural da época, viver sob a pressão e sob o preconceito
do local em que vivia, do momento em que vivia. Na 4.15, posturas realistas podem ser encontradas em qualquer estilo de época, sempre que o artista se propõe a realidade objetivamente, a retratar, né? No entanto, na segunda metade do século XIX, registrou-se um movimento literário chamado realismo, privilegiando a razão como melhor forma de percepção da realidade, em detrimento da emoção. A sociedade passa a ser focalizada como centro dos interesses dos escritores. Essa está correta. O realismo machadiano, Machado de Assis, apresenta-se de forma diferente do realismo tradicional, na medida em que foge da crítica direta e lança mão de estratégias narrativas diferentes das convencionais. Realmente, Machado de Assis, ele é realista pelo momento em que vive, mas a sua obra, ele mostra muitas vezes traços que são mais aprofundados do que a média do realismo, e por isso mesmo ele tem na sua obra marcas formais e de conteúdo que o distinguem e o colocam como grande escritor que foi, né? Análise psicológica, ironia, digressões, comentários junto do leitor, tudo isso faz do realismo do Machado de Assis, do texto do Machado de Assis, algo muito além daquilo que era o padrão realista, simplesmente. Então, isso aqui está correto, de fato, e eu não consigo marcar aqui. Boa. Características fundamentais do realismo-naturalismo aparecem associadas ao momento histórico em que a tendência se desenvolve. Sim, foco no momento presente. Desse modo, a estética realista-naturalista aproveita os ensinamentos do positivismo, socialismo e evolucionismo. Os adeptos da estética passam a subestimar o subjetivismo romântico, personalismo, nacionalismo, certo? Para fundamentarem as suas escolhas naquilo que é objetividade e materialismo. Na obra de Machado de Assis, sobretudo após a publicação de Memórias Póstumas, são recorrentes os temas relatividade dos valores morais, grande tema do Machado sempre, loucura, ambição, vaidade, adultério, contradição entre aparência e essência, grande crítico que ele era da conduta humana, sem dúvida. O realismo no Brasil não é considerado pela crítica uma escola literária coesa. Começa bem. Além de Machado de Assis, vários outros escritores considerados realistas tinham caminhos próprios, ora voltando-se para os ideais da escola de Flaubert, ora afastando-se deles, como se vê no caso de afastamento em O Cortiço, obra que contraria os ideais realistas da objetividade e da impessoalidade. Errou aqui. Porque, olha, se ele não é realista, tudo bem, ele é objetivo e ele é impessoal. Porque em O Cortiço, o que ele quer mostrar pela imagem do cortiço é justamente a condição humana. Portanto, tem uma tese ali, né? No 14:16, sobre Machado de Assis, para Machado, que é a incorreta, né? A única que não interpreta, a única que está equivocada, perdão. Olha, eu ia marcar, você vê, se eu fosse fazer isso aqui, já poderia correr um risco enorme aqui. Para Machado, o escritor deve tratar de assuntos mais próximos à realidade no seu país. É o que se vê ali, né, no finalzinho do trecho. A literatura romântica exagerou no tratamento dos temas nacionais, como, por exemplo, na caracterização europeia do indígena brasileiro. Isso está no comecinho. Não deve ficar só de uma maneira absoluta nesse tipo de abordagem, porque aí você empobrece a sua escrita, como ele está dizendo no final do primeiro período do texto. O escritor deve mostrar-se atento à sociedade de seu tempo, à sua região, expressando certo instinto de nacionalidade. É verdade, no finalzinho ali. Mesmo tratando de temas do passado, o escritor deve estar atento à sua realidade atual, inserido em sua terra de origem. Também se completa, é correto. A literatura romântica empobreceu-se porque todos os seus autores... Bom, aqui a questão é fácil de resolver nesse sentido, porque já tem uma palavra que é muito absoluta, né? Todos os autores românticos, e isso ele não diz de maneira alguma. Isso o Machado de Assis não está dizendo no seu texto. VF aqui na 17, as transformações econômicas, científicas e ideológicas possibilitaram a Revolução Industrial, certo? Na qual os valores burgueses e capitalistas suplantaram os valores românticos. Era uma saturação mesmo e era um progresso em relação àquilo que era o romantismo e a proposta. Os valores românticos em crise eram fantasia, mito da natureza, as evasões. Essa está correta.
É um avanço, uma mudança de perspectiva ao realismo-naturalismo. Surge na literatura o realismo, um movimento em que o artista é ao mesmo tempo um participante e um observador do mundo. Esse aspecto conduz à representatividade histórico-social. Então, enfocar o momento vivido, análise psicológica dos personagens, realismo, examinados à luz do racionalismo e da contemporaneidade. Olha lá, luz do racionalismo, objetividade, descrição e contemporaneidade, ficar preso ao seu tempo para poder criticar a sociedade do seu tempo, correta. Entre as características do realismo brasileiro estão a objetividade, sim, impessoalidade, uso de linguagem regional, não aqui. O que nós temos é o romantismo. O naturalismo é um prolongamento do realismo, sim, pois acrescenta uma visão cientificista da existência, a qual inclui o determinismo do meio ambiente, do instinto e da hereditariedade. É isso. Então, assim, se eu sou descendente de orientais, em algum momento está certo que eu vá sofrer preconceito de outros orientais, caso eu queira me relacionar com pessoas ligadas a outras etnias orientais. É isso. É o momento definido, o momento, o espaço e a condição das pessoas já definindo o que elas serão. O realismo, essa aí está correta, número 4, tá? O realismo teve sua primeira manifestação importante com a publicação de Memórias Póstumas e o naturalismo com Dom Casmurro. Não, de novo, né? Ó, quem abre o realismo realmente é Memórias Póstumas. Quem inaugura o naturalismo no Brasil é o mulato, como já vimos ali. Nessa última questão, há um fato interessante, que é aquele que eu mencionei, de uma polêmica envolvendo o Machado e o Eça de Queiroz, porque o Machado de Assis criticou a obra Primo Basílio, né, achando-a limitada, sob certo ponto de vista. Mesmo porque ela tinha o mesmo argumento que é o argumento do Flaubert lá com Madame Bovary. A partir do que nós temos aqui, na crítica feita nesse trechinho, a alternativa pedia que você encontrasse o que dizia de fato Machado de Assis nesse caso. E pensando que Machado de Assis, como acabamos de ver num exercício aqui anterior, é um escritor que vai colocar o realismo num outro patamar de abordagem, ele vai muito além do realismo no sentido de fazer a abordagem crítica que ele pretende. O que está como correto aqui no exercício 18 é que Machado de Assis aponta uma recusa do realismo visto como mera reprodução fotográfica. Porque, segundo ele, era o que acontecia no crime do Padre Amaro. E, portanto, não propiciava a escolha de detalhes mais significativos de uma situação ou perfil humano, que é justamente o que o Machado de Assis vai fazer, e vai ser uma das grandes marcas dele, né? Ele vai ser um grande investigador psicológico das pessoas e, portanto, dos perfis existentes na sociedade. A crítica que ele faz ao Eça de Queiroz, nesse trechinho que a gente lê aqui, é justamente com relação a isso. Havia um mecanicismo que não ajudava no maior aprofundamento. Beleza? Resposta letra B. E aí fechamos então o nosso trabalho aqui. Valeu!